Constitucional da Colômbia, né, como se fosse o STF nosso, aprovou o aborto na canetada. Ou seja, não foi o presidente, foi as pessoas que são as guardiãs da Constituição. Aqui no nosso país, da mesma forma. Então, como você quebra uma mentira? É com a verdade. Só que pior do que a mentira é uma falsa verdade. Então, eles juram de pé que eles estão defendendo a democracia. Quando, por exemplo, eles estão condenando pessoas a 14 anos, porque, enfim, picharam uma estátua, e Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia, está solto fazendo vídeo na sacada do prédio dele, e vai ser candidato, não tenho dúvidas, e vai ser eleito. É o Brasil, gente. É o mesmo país onde você tem o STF soltando 15 traficantes, e você tem, enfim, a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro por uma reunião com o embaixador. Mais uma vez, você não precisa gostar dos personagens dessa história, você não precisa ter apreço, mas um ponto é, não estamos vivendo em uma normalidade democrática. Quem não atesta isso, para mim não tem caráter. Ou está se beneficiando disso de alguma forma, ou de fato é uma ignorância de um nível que ultrapassa a minha capacidade de compreender. Porque como é possível você ter uma corte onde o Dino, tempos atrás, estava decidindo sobre contratos de cemitérios em São Paulo? O que o juiz da Suprema Corte tem a ver com contratos de licitação de cemitério em São Paulo? Por que o juiz está dando opiniões políticas? Como você para isso? Eu confesso, como você para isso, entre aspas, ser uma ruptura democrática? Porque se eu chegar e falar assim, olha, para mim, eu, Nicolas, tá? Hipoteticamente, STF. Hipoteticamente eu falasse, para mim deveria ser dissolvido o STF e todo mundo que entrasse lá deveria ser por concurso público. E aí? É utópico? Óbvio. É utópico. Ou melhor, o presidente, né, os ministros que atestaram, que cometeram crimes, que violaram, né, as suas competências, o presidente do Congresso Nacional deve pautar o seu impeachment no Senado Federal. Sabe quando? Sabe, calma, não se animem. Sabe, tem 200 anos que um presidente não pauta isso. Sabe quando isso irá pautar? Talvez quando a gente tiver 2/3 do Senado. 2026 é logo ali. E eu espero que o Rio Grande do Sul pelo menos faça um. Pelo menos um. Pelo menos um. Muito bem. Que faça 2. Só não faz 3 porque são 2 vagas. Agora, o ponto que eu vejo, né, chegando agora na parte política, tem 2 pontos interessantes. Primeiro, o brasileiro só pensa de 2 em 2 anos, né? Ele só se envolve na política, enfim, muitas das vezes é só torcida e não tem análise. O Olavo costumava dizer que o brasileiro só tem 2 neurônios, o pró e o contra, né? Ele não consegue analisar a situação, né? O que eu quero dizer com isso? O brasileiro, infelizmente, ele tem uma tendência a pensar em 2 em 2 anos por das questões eleitorais, e ele deposita toda a sua esperança nisso. Isso é o primeiro erro. O que eu acredito? De que Eric Voegelin, ele diz a seguinte frase: a crise da sociedade moderna é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Quando você entender isso, você vai passar a compreender que poder na verdade, não é digamos, um poder nominal. Poder significa a relação interpessoal que cada um temos. Então, o que falta para a gente restabelecer o poder, no sentido real, é termos a capacidade de entender de que o que nós fazemos aqui individualmente vai ecoar lá na frente. Como que a gente limita os poderes de um tirano, de juízes que ultrapassam suas competências, ou de políticos que usurpam das suas funções?
formando novos políticos, formando novos juízes, recompondo os locais que eram nossos. Quem formou, por exemplo, Christian, as universidades foram os cristãos. E hoje nós estamos deixando esses espaços de produção de intelectualidade, de produção cultural, produção literária, de produção inclusive científica e enfim, de produção mesmo, sabe, de conhecimento, para o lado da esquerda. E quem vai ocupar esses espaços? São eles. Então, se os maus estão conseguindo ocupar esses espaços, de duas uma: ou eles são melhores que nós, ou nós somos piores que eles. Não, na mesma linha, você está respondendo uma parte do que eu estava querendo trazer. Hoje de manhã a gente teve um café da manhã com o governador Zema, e ele usou uma expressão muito interessante, que é o seguinte: há uma revolução silenciosa que ele identifica em Minas Gerais, quando ele transita pelos interiores de Minas, e dezenas de prefeitos se aproximam dele e dizem assim: eu entrei na política porque o senhor me inspirou e eu estou tentando fazer aqui na cidade aquilo que você está fazendo no estado, né? Eu tenho a impressão que esse movimento se aplica também à sua figura. A inspiração que a sua atuação parlamentar gera em uma geração, em várias gerações, todos nós, tem um efeito silencioso. E essa aqui é a pergunta: você acha que tem um efeito silencioso que pode levar a esse resultado que você acabou de indicar, de que lá na frente, não daqui 2 anos, mas daqui 4, 5, pessoas inspiradas por atuações anteriores possam iniciar esse processo reformador que a gente tanto almeja? Com certeza. Se tem uma coisa que eu não faço, é subestimar a capacidade da sua voz. A gente teve agora recentemente a experiência do vídeo do Pix, né? Dia 15 de janeiro, um dia que o Sidônio quer esquecer pro resto da vida, né? Que é o marqueteiro do Lula. Mas eu literalmente percebi que não é meramente um vídeo. Um vídeo pode conectar as pessoas, pode impactar os corações, pode abrir os olhos para uma verdade que muitas das vezes estava escondida. E fez o governo Lula, que não é do histórico do Lula. Por incrível que pareça, a gente precisa reconhecer, e por incrível que pareça, as virtudes também do nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele é extremamente insistente, persistente, e ele não recua. Só que ele recuou nessa. Então, se não fosse esse vídeo, talvez eu não sei como estaria, enfim, a situação agora. Então, eu não tenho dúvidas que por vários locais onde eu passo, e eu fico assim até atônito, porque muitas vezes eu vejo um menino, falo: quantos anos você tem, menino? Aí ele: 10 anos. Eu falo: quantos anos? 10 anos. Onde você me viu? TikTok. Eu falo: mas, cara, com 10 anos eu estava ajudando o Goku a fazer Genkidama, né? Vamos lá, sejam sinceros. Quem aqui na adolescência já ajudou o Goku a fazer Genkidama? Seja sincero. Parabéns, vocês tiveram infâncias, tá? Homens de verdade, né? Enfim. Mas o pessoal vai estar assim: Nicolas, o que é Genkidama? O que é Goku? Pesquisem. Chat GPT, dá uma olhada aí, né? Enfim. O Zema tá lá assim: eu tava comendo um doce de leite, né? Quando eu tinha 10 anos de idade. Mas, então assim, eu não tenho dúvidas que quando você pega esse menino de 10 anos de idade, ou de 12, ou de 14, que, enfim, daqui a 4 anos estará votando, ou estará entrando em uma universidade, ele, enfim, já influencia no seu meio, é muito gratificante para mim. Aumenta a responsabilidade. E eu não tenho dúvidas, né? Assim como o filme Gladiador, esse vocês já viram, né? Gladiador, né? Então tá bom. O Gladiador, que o Máximos, né? Ele fala assim: aquilo que você faz aqui nessa terra ecoa pela eternidade. Por exemplo, eu tô vendo a série agora na Amazon Prime, chama A Casa de Davi. É muito bacana. Relata a história, né, de um jovem que era o menor dos seus irmãos, que ficava ali, né, cuidando de ovelhas, e enfim, se tornou rei de Israel. E antes tinha enfrentado ursos e leões, depois enfrenta um gigante, enfim, é condecorado e ungido rei de Israel. Ele não faz ideia o que é Rio Grande do Sul. Ele não faz ideia o que é Fórum da Liberdade. Ele não sabe o que é Brasil. Mas eu estou falando dele aqui agora. Mas eu não sei o nome de nenhum outro soldado que estava lá. Por quê? Porque ele tomou uma decisão que impactou
Você está tentando comprar um celular Galaxy como esse daqui e todas as promoções que você encontrou pareciam golpes? Tomou uma decisão, eu acredito que nem tudo, isso aqui é muito importante, muitas vezes, né, Marcelo? A gente chega lá na Câmara e fala assim, caramba, será que a gente, ganhar todas pelo visto não dá, mas perder todas, a gente fala assim, não é possível, né? A gente tem que ganhar alguma, tem hora que, não que bate um desânimo, a gente fala... Essa reação, Nicolas, é a reação das pessoas que acreditam na liberdade, né? Genuinamente. E esse congresso aqui, esse fórum, ele está há quase 40 anos prestigiando, desenvolvendo, debatendo e tentando disseminar a ideia das liberdades, as naturais e as constitucionais, e as positivas. E o que você acabou de dizer é isso. É um direito natural que nós temos, um direito individual de se expressar, né? E se nós não pudermos ter isso por bem, nós vamos ter que lutar por isso de outras maneiras. Então, acho que é muito justificável essa emoção que gera, ainda mais na condição que nós vivemos hoje no país. Tem muitas perguntas aqui de gente jovem. Eu sou jovem, você me inspira. O que eu faço para seguir um caminho como o seu? Quero fazer política, como é que eu começo? Várias perguntas nessa linha. Enfim, você acha que já de alguma maneira já deu, mas se quiser complementar alguma coisa, inspirar mais a molecada. Cada um assim tem um início. Eu não acho que há uma fórmula para entrar na política. Alguns começam com o Grêmio Estudantil, outros começam se envolvendo no DCE da universidade, outros começam no partido político. Eu não comecei em nenhum desses. Concorri ao DCE da PUC, e quem acha que a eleição de deputado é difícil, quem concorreu à DCE sabe. Alguém já concorreu à DCE aqui de universidade? Você já foi, né, Marcelo? Pois é, literalmente, no prédio de engenharia lá da PUC, é o prédio onde, obviamente, eu teria mais votos, né? Então, eu foquei mais lá. Quando o pessoal ia votar em mim, o pessoal da outra chapa pegava o voto e engolia. Tá? Só para vocês terem ideia o que eu já passei. Então, assim, são vários caminhos. Eu comecei, enfim, me envolvendo na época do impeachment da Dilma, indo nas manifestações, balançando bandeira, tocando bateria. Depois comecei a falar, comecei a gravar vídeos. Nisso, gravei aquele vídeo do Oi, bom dia, meu nome é Nicolas Ferreira, tenho 17 anos, eu com a mochilinha. E no final sai vocês são um bando de comunistas safados, muito obrigado. Né? E aquele ali foi a primeira vez que o Leonardo Boff e o Stedley do MST ouviu falar de Nicolas Ferreira. E foi assim que comecei a postar os vídeos, enfim, comecei a compreender como é que funcionava a rede social. Nunca fiz nenhum curso, tá, de marketing, não sou nenhum guru, não sou daqueles do tipo, se você perdeu o ônibus, seja o ônibus. Não, eu não sei o que é isso, eu nunca fiz isso. Eu trato minha rede social hoje com muito cuidado, não porque eu sou estrela, não é por isso, é porque é a minha espada e meu escudo. Eu não tenho o judiciário do meu lado, eu não tenho a mídia tradicional do meu lado. Se alguém hoje inventar qualquer mentira lá no Fantástico, eu tenho que ter minha defesa. E a minha defesa é minha rede social. Alexandre de Moraes derrubou minha rede social por 1 mês, e sabe qual é o motivo? Só ele sabe. Eu não sei, meu advogado também não sabe, porque eu não tenho acesso aos autos. Tem gente que fala assim, porque você falou isso. Eu falei, mentira, eu não sei por quê. Eu não tive acesso, e só voltou porque eu fui o deputado mais votado do Brasil, e ficaria muito feio, né, para o presidente da Câmara e para o Congresso ter o deputado mais votado do Brasil sem redes sociais no começo do seu mandato. Então foi uma pressão política e não de direito que minhas redes sociais voltaram. Mas se você quer entrar na política, eu te dou 2 conselhos. Ore, né? Peça para Deus para te orientar nisso, porque é praticamente um caminho assim sem volta, de verdade. E se prepare. Meu pai sempre fala, olha, é melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que você ter oportunidade e não estar preparado. Para mim é isso aí. Boa. Olha, tem alguma